a pessoa é narcisista ou está narcisista? É possível cura ou ela está condicionada para o resto da vida a episódios constantes? Ou existe tipo de episódio dos bipolares que são momentâneos? Tá, assim, vamos lá. Primeiro, a pessoa é narcisista. O que pode acontecer, né, a pessoa ter traços narcisistas, e isso não significa que ela tenha um transtorno de personalidade narcisista. Significa que ela tenha traços, né? Assim como, por exemplo, outros transtornos têm também traços narcisistas, como o transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata, né? O borderline, né, o histriônico. Então, existem outras condições que podem ter esses traços narcisistas. Mas ser narcisista, a pessoa, ela é. Aí, outra pergunta dele, tem cura? Então, depende. Porque, assim, ter tratamento, tem, tá? Tem como a pessoa mudar essa condição? Tem. Mas o único jeito de mudar isso é se eu quero, tá? Então, eu não posso falar assim, ai, porque meu companheiro é narcisista, eu queria tanto que ele se tratasse e ficasse bem. Se ele não quer, não vai acontecer, né? E outra, ele erra? Não. Na cabeça do narcisista, ele não erra. Então, assim, se ele fez alguma coisa, é porque você fez isso, ou porque a circunstância aconteceu, ou porque o outro falou não sei o quê, por isso que ele tomou essa atitude, né? Mas ele não reconhece que ele erra. E eu falo sempre que quem não erra não muda. Perfeito. Mas como é a abordagem, então? É você vendendo pro narcisista, que na verdade a ideia foi dele? Tipo, eu lembro de você ter me dito. Por exemplo, eles normalmente, dificilmente o narcisista fala, nossa, eu não quero ser mais narcisista, né? E eu, nossa, eu estou errando. Não. Isso... tá ruim pra alguém? Né? Narcisista? Tipo, olha, porque olha só, se tá ruim pra você, é porque Porque- você não sei o quê, né? Então, é muito difícil isso acontecer, mas eles aparecem na terapia sim, né? Mas normalmente eles aparecem obrigados, tá? Obrigados porque um cônjuge falou, se você não se tratar, não tem como. Ou porque alguém no trabalho falou, é impossível trabalhar com você, você vai ter que se tratar, porque senão a gente vai... tem Não como. dá pra você ficar na empresa. Mas eles sempre vão com o mesmo discurso. Eu vim porque falaram que eu tinha que vir. Por que você tá aqui? Não sei. Né? Ele só não fala, eu sou ótimo, mas quer dizer isso. E normalmente eles não duram muito tempo dentro de uma terapia que trata realmente o transtorno de personalidade narcisista. Que uma das únicas é a terapia de esquemas, tá? Porque a gente devolve muito, né? Porque normalmente eles vão lá querendo culpar o outro. E aí eu falo, tá, aconteceu isso, mas assim, o que aconteceu antes disso para a pessoa ter essa reação? E aí quando você não acolhe, não passa a mão na cabeça, ele não fica, né? Sim. Como eu disse, quem não erra não muda. Muito boa Já essa... sabe, né? Começa a terapia falando, eu tô aqui obrigado. Sinal de alerta Já pro terapeuta, sabe, né? O terapeuta já, ih, caceta. E é muito normal, né, cara? O que mais a gente vê dentro de templos e, enfim, igrejas e todas essas coisas são pessoas sendo ameaçadas constantemente, do tipo, só vai sair daqui, boa sorte, hein? Boa sorte, siga seu caminho. Ou tipo assim, tem certeza? Porque depois eu não vou me responsabilizar, não sei o que vai acontecer na sua caminhada. Não, e fala com todo mundo, gente, fulano vai sair, ninguém mais fale com ele não faz parte mais da nossa família. Uhum. Então, assim, quem falar, isso acontece muito Isso também, acontece né? muito, o tempo inteiro, vendo aqueles desligamentos horrorosos no meio da quimbanda. Então, assim, na boa, que coisa escrota, entendeu? Porque ninguém merece ser rechaçado publicamente, ninguém merece, tipo, ser esculachado a troco de nada. Todo mundo tem uma vida e se as relações acabam e já era, entendeu? É muito complicado. Toda semana eu recebo gente na mesa do jogo com medo de sair de alguma casa de santo. Por isso eu falei assim, cara, eu preciso chamar uma psicóloga aqui responsável pra
falar justamente dessa situação, porque assim, eu nunca vi, nunca entendi, na realidade, né? A gente vê o tempo inteiro essa mecânica do tipo, como você pode ter medo de alguém que deveria estar te acolhendo? Isso é muito estranho. Isso é muito, muito estranho. Mas acontece, porque na verdade o narcisista, ele tem posse, né, sobre o outro. E isso em qualquer relação que ele tiver. Seja amorosa, seja dentro de uma casa. Um sinal de narcisismo também de algum sacerdote ou sacerdotisa de templo religioso seria esse lance de você ter que ficar pisando em ovos ali. Ele fica querendo que você seja aprovado por ele, é meio que isso? Sim, o tempo todo. Ele faz com que você duvide de você para que você aprove ele. Então, você tem que ficar, puxando o saco da pessoa para ser aprovado. Tipo, Porque dizendo amém. Se você não fica ali, lambendo a pessoa. Mas tem gente que já nasceu pra isso mesmo, né? Pra ir atrás de um líder de seita. Não, porque Mas tem sim, que essa busca química aprovação, perfeita. né? O dependente emocional, ele vai Sim. querer isso. Já busca desde os pais, aí depois continua buscando aprovação. Porque é o dependente emocional, né? Eu queria perguntar justamente nesse caminho, assim, do outro lado, né? Por que as pessoas se colocam nessa posição de servidão voluntária, né? Por que a gente tem esse mecanismo muitas vezes? Por que tanta gente se coloca nesse lugar? Eu acho isso tão curioso quanto por que outras pessoas se acham no direito de estar no pedestal, sabe? É muito estranho. E de colocar um outro nesse pedestal, né? E assim, eu falo que o grande problema da maioria das pessoas, em qualquer religião que seja, é não questionar. Tá? Então, eu não conheço sobre aquele assunto. Então, fulaninho me falou. E fulaninho é um líder religioso. Olha só. Ele falou que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo outro. Então, ele sabe o que ele está falando. E eu acredito cegamente naquilo que o outro está falando, sem questionar. Seja qual religião for. Isso aí é um comportamento codependente? É um comportamento codependente. Até porque eu tenho que acreditar no que o outro diz, porque eu cresci acreditando que eu não tenho capacidade para pensar, ou que o que eu penso não está certo, ou que eu sou invalidada emocionalmente, dos meus pensamentos, daquilo que eu sei, daquilo que eu acredito, nunca está certo. Então, eu cresci dentro de um ambiente abusivo.